A Semana Santa é a semana mais importante do ano para nós cristãos. É a semana mais importante da história da humanidade. É o ápice daquele plano que Deus traçou na eternidade para salvar, para resgatar, para redimir o seu povo. É uma semana cheia de acontecimentos, mas eu quero compartilhar um ensino da Palavra de Deus que eu acredito que serve tanto para nós que já somos discípulos do Senhor Jesus, quanto também para aqueles que ainda não têm um relacionamento por meio da fé com o Senhor Deus. O texto que nós vamos usar para isso é Mateus capítulo 26, dos versos 31 a 35. A Palavra de Deus diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meus irmãos, há um aspecto da nossa natureza que é uma pedra de tropeço para nós, e é a autoconfiança, especialmente a autoconfiança espiritual. Você pode pensar que isso é um problema que pode atingir somente aos crentes, aqueles que têm fé, mas na verdade esse é um problema que atinge a todos, até aqueles que dizem que não têm fé. Todo ser humano tem fé em alguma coisa ou em alguém. Portanto, todo ser humano é espiritual. Deus nos criou assim. A diferença é que alguns vivem a espiritualidade verdadeira por meio de Jesus Cristo e outros não. Mas todo ser humano é espiritual e parte da nossa natureza pecadora nos leva a ter uma autoconfiança espiritual. A lição que esse texto traz para nós é exatamente sobre isso. O Senhor Jesus, ele já sabia, ele tinha identificado que os seus discípulos, aqueles 12 que estavam acompanhando ele, eles não estavam preparados para a prova que haveria de vir. Jesus está alertando os seus discípulos de que eles ainda não estavam prontos, de que eles iriam negar. Veja que Jesus diz para eles, no verso 31, Jesus diz assim: Meus irmãos, vocês vão se escandalizar comigo. E aí Jesus cita uma profecia lá do livro de Zacarias, do Antigo Testamento, mostrando que ele não é uma vítima do acaso, ele já sabia o que ia acontecer, muitos séculos antes já havia isso sido profetizado. Mas o importante aqui é que Jesus avisa para os discípulos de que vocês vão cair, vocês vão tropeçar. O que Jesus estava esperando, uma resposta ideal dos discípulos, era que eles tomassem uma posição de humildade, ouvissem o que o Mestre estava dizendo, a avaliação que Jesus tinha deles, e buscassem a face de Deus em humilhação, confessando a sua fraqueza espiritual e buscando, declarando que eles realmente não eram capazes de passar pelo que Jesus estava dizendo que viria, de que ele seria entregue à morte, passar por aquilo sozinhos, ou com a força espiritual que eles achavam que tinham. Eles tinham que ter dito: Senhor, então ensina-nos o que devemos fazer. Nós precisamos realmente do teu poder e da tua graça. Mas o que é que acontece? Pedro toma a frente e diz: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, né? Pedro ainda se destaca dos outros, né? Se achando realmente o mais forte dentre todos.
ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E aí Jesus replica, insistindo, e decreta: Pedro, daqui a algumas horas, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus é ainda mais enfático e diz a ele o que Pedro vai acontecer. E Pedro, mais uma vez, desperdiça a oportunidade de considerar aquilo que Jesus estava falando e entender de que ele não podia ser tão arrogante, ter tanta confiança em si mesmo, mas pedia a Jesus que o ajudasse a passar por aquilo que Jesus estava dizendo, que seria difícil para eles. Mas Pedro não faz isso, e a sua autoconfiança espiritual revela a sua arrogância. E aí Pedro diz o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E isso é acompanhado pelos outros discípulos. Meus irmãos, nós não somos essa fortaleza espiritual toda que pensamos que somos. Nós que somos discípulos de Jesus, temos a facilidade de colocar a nossa confiança, de repente, no tempo de caminhada que nós temos com Cristo, na quantidade de teologia que sabemos, na nossa disposição para o serviço, na quantidade de ministérios que servimos. Tudo isso, meus irmãos, vai criando em nós uma alta confiança espiritual que, semelhante ao que foi para os discípulos de Jesus naquele dia, naquela semana, também representa para nós um grande perigo de queda. Se você não é cristão, se você não é crente em Jesus Cristo, não o confessou como o Senhor e Salvador da sua vida, o seu problema é que você acha que pode se justificar diante de Deus com as coisas que você considera que são boas. Você pode pensar: eu não roubo, eu não mato, eu ajudo o próximo, eu faço algumas doações e isso é o suficiente para que eu seja uma boa pessoa e Deus entenda que eu posso ter uma comunhão com Ele. Você está enganado. Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Você precisa de Jesus. Nada do que você faz é suficiente para impressionar a Deus. Se Deus olha diretamente para você e para as suas obras, você é reprovado por Deus. Mas se você coloca a sua vida, se você coloca a sua eternidade nas mãos de Jesus e passa a viver a sua vida por meio dele, Deus não olha mais diretamente para você. Ele olha por meio do Filho dele, que o impressiona, que é suficiente. Jesus sim promove em Deus satisfação, você não. Portanto, a sua autoconfiança naquilo que você pode fazer, nas suas boas obras, saiba, é insuficiente. Essa é a lição da Semana Santa para você que é crente, para você que só ouviu falar de Jesus. Pense nisso. Comece uma relação com Jesus por meio da fé. Não seja arrogante, não seja autoconfiante. Você e eu precisamos de Jesus todos os dias. O Evangelho é para mim, é para você. O arrependimento é um ponto fundamental da vida. É o que afasta de nós a autoconfiança. É o que nos aproxima de Deus numa posição humilde e de humilhação, que é a relação que nós devemos ter com Deus de amor, sim, mas por meio da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Pense nisso. Viva essa semana com essa reflexão. Busque a face de Deus por meio da humildade. Não seja autoconfiante. Você não é suficiente, mas Jesus é. Então viva por meio da suficiência de Cristo. Jesus é totalmente suficiente. Nele podemos confiar.